Boa noite, True Life. Ainda está vazio aqui de pessoas, mas está cheio de anjo, né? Você vai ficar aí? Maravilha. Né? Você que não sabe, todos os lugares que estão vagos aqui tem anjo sentado. A Bíblia diz que os anjos, eles têm curiosidade em saber aquilo que Deus está revelando para os filhos. Então eles vão ouvir algumas coisas talvez nessa noite muito especiais. Que bom ter você conectado aí na sua telinha. Bom, eu quero conversar hoje com você algumas coisas. Eu confesso que esse, para mim, talvez é um dos temas mais fortes no meu coração. Eu sempre gostei de lugares altos. Esses dias, mais precisamente quinta-feira passada agora, pega essa, Guga. Eu estava lá no Beto Carreiro. Eu nunca fui no Beto Carreiro na minha vida, eu fui lá dessa vez. Eu subi aquela torre da altura de 33 andares de um prédio. Sentei naquela cadeira. Quando a cadeira começou a subir, eu pensei assim: o que eu estou fazendo aqui? E eu comecei a subir. Aí quando estava lá em cima, tinha uma visão ampla assim. Aquele negócio caiu. Pô! Uau! Gente, que desespero que é aquele negócio. Mas eu gosto de lugares altos. Eu gosto de subir montanha. Gosto de subir em árvore. Gosto de andar de avião. Eu gosto de lugares altos. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. E eu penso, sabe, jovens, que nós vivemos num tempo extraordinário. Se a gente for pensar, pensa comigo, nós vivemos num tempo onde Deus está revelando segredos que estavam escondidos para esse tempo. Deus guardou alguns segredos para esse tempo e agora Ele está revelando. A Bíblia fala que Deus revelaria segredos para os seus amados. As coisas escondidas pertencem a Deus, mas Deus dá aos seus amados. Deus dá a nós, a você e a mim. Pelo seu Espírito Ele revela. E Deus, Ele sempre faz coisas na plenitude dos tempos. Quando chegou a hora certa, Ele vai e faz. E quando nós decidimos, e no meu coração queimou, estudarmos esse tema, uma geração privilegiada, baseada nessa carta aos Colossenses. Sabe por que nós decidimos estudar isso, jovem? Para que nós, você e eu, fôssemos atraídos para essa revelação de Deus nesses dias. Para que eu e você saíssemos de uma zona de conforto, de um lugar que limitava a nossa visão, para entrar num lugar em Deus que a gente jamais viveu, mas que está pronto para esse tempo. E nós vimos muitas coisas até aqui. No dia 4, eu ministrei uma palavra aqui falando por que somos uma geração privilegiada. Vou fazer um resuminho rápido aqui. Nós falamos de Colossenses 1, versículo 3 ao 12. Falamos sobre os valores que estão inseridos no Evangelho. Falamos um pouquinho sobre o Evangelho. Ele é cheio de valores. E o Evangelho é aquilo que dá sentido à sua e à minha vida. Minha vida e sua vida só fez sentido a partir do Evangelho. O Evangelho, ele continua sendo Evangelho mesmo sem mim. Eu falei naquela vez. Mas eu não continuo mesmo com o Evangelho. Sem mim o Evangelho é Evangelho. Agora, com o Evangelho, eu sou alguém que experimentou algo do céu na terra. Nós falamos um pouquinho sobre esse Evangelho que transforma e falamos do valor da fé que nos dá acesso. Dentro do Evangelho tem um negócio chamado fé, e a fé te dá a possibilidade de você acessar. Acessar o quê? Acessar o poder de Deus, acessar a vida de Deus, acessar a sabedoria de Deus. E sempre que eu acesso Deus, eu sou transformado por aquilo que eu estou vivendo nele, e isso muda a minha vida, e algo acontece através da minha vida. Nós falamos
sobre o privilégio de sermos herdeiros de Cristo, temos nosso nome escrito no livro da vida, e é uma herança. Falamos um pouquinho que é uma herança que Deus tem para um povo santo que vive na luz. E qual foi o nosso maior desafio? Qual foi o desafio final que eu trouxe nessa ministração? É que nós andássemos na luz. Você não anda na luz para conhecer a Deus. Você conhece a Deus, você busca a Deus e anda na luz. Não é algo que você faz para alcançar algo. Não, é porque você e eu fomos alcançados, é que nós fazemos algo. Depois, a Flávia trouxe uma palavra muito legal sobre Cristo e sua obra e falou sobre tudo para nos reconciliar. E eu achei incrível essa palavra, porque ela falou sobre mudar de inimizade para amizade com Deus. E há uma profunda necessidade de todos nós nos reconciliarmos com Deus, todos. Precisamos de um Messias, isso eu achei forte quando ela falava, nós precisamos de um Messias. Só que quem tomou a iniciativa não fomos nós, foi Deus. Deus tomou a iniciativa, e a fonte dessa iniciativa de Deus foi a cruz. E nossa relação com Deus foi restaurada na cruz. Não há mais inimizade. Agora nós temos paz com Deus. E precisamos aceitar essa conciliação e ter uma vida de santidade, aversão ao pecado. Não somos mais obrigados a pecar. Jovem, você não é mais obrigado a pecar. Colossenses nos revela isso de uma forma incrível. E nós somos desafiados a uma retomada radical com Cristo. Todos nós precisamos de uma retomada radical com Cristo. Depois, nós ouvimos o Paulo Canuto Júnior, Canutinho, conhecido carinhosamente como Canutinho, falando sobre Cristo em nós, ou Cristo em mim. E ele falou que ter Cristo vivendo em nós é um privilégio. Você lembra? Mas precisamos trazê-lo de volta ao centro. Eu achei isso muito forte. Devemos avançar na nossa vida com Deus em casa, ele falava. Por quê? Porque nós não podemos ser produtos de coisas externas, nós precisamos ser resultado de uma vida pessoal com Deus, de um relacionamento pessoal com Deus. Nós estamos crucificados com Cristo, ali em Colossenses 1, 24 em diante, fala sobre isso. Significa que, se eu estou crucificado com Cristo, significa que nele morre toda a minha natureza caída. Cara, pensou nisso? Quando eu ouvi isso, o Canutinho falando isso, falei, uou, é isso? Em Cristo morre toda a minha natureza caída. Então temos diante de nós um evangelho doce, um evangelho da graça, um evangelho da verdade, mas que também nos confronta nos nossos pecados e nos coloca de volta no trilho. Ei, não é por aqui, é por ali. É incrível isso. Temos que morrer para viver. Essa foi a ênfase que o Canutinho deu, e no final eu senti que nós fomos desafiados a revelar Cristo ao mundo. Ou seja, a minha experiência, aquilo que eu vivi com Cristo, precisa ser visto e revelado ao mundo. Depois, no dia 25, nós recebemos uma palavra da Ana. Ela falou sobre a plenitude da vida que há em Cristo, no sentido de eu em Cristo. Foi muito legal. Colossenses 2, de 6 a 19. E ela falou como Paulo pensava nos irmãos e os fazia lembrar que agora eles pertencem a Cristo. Pensa só, Paulo está escrevendo uma carta e ele falou muitas vezes com aquele povo. Ele disse, olha, vocês têm o privilégio de pertencer a Cristo. True Life, nós temos o privilégio de pertencer a Cristo, cara. Que coisa maravilhosa é isso. Só que ela também falou que a resposta ao senhorio de Jesus que nós precisamos dar é obediência. Resposta ao senhorio de Jesus que eu tenho que dar é obediência. E nós somos chamados
andar de forma prática com Jesus. Andar com Jesus não é teoria, andar com Jesus é prática. Então nós precisamos assumir responsabilidades. Ela falava isso, eu achava incrível. Eu era tomado por essa palavra enquanto a Ana pregava. E ela falou: estejam arraigados, tenham raízes fortes em Deus. Queridos, João capítulo 15, Jesus fala da videira verdadeira, nós os ramos. Essa videira verdadeira tem raízes fortes em Deus, e eu e você como ramos precisamos ter nossas raízes fortes em Deus. Como parte dessa oliveira, dessa videira, nós precisamos ter raízes fortes. E ela falou: cuidado para não serem prisioneiras de sistemas que não têm Cristo como centro. Nós vivemos um tempo incrível, onde nós temos muitas ideologias, muitas razões de ser, muitas bandeiras que se levantam. Mas você e eu somos convocados por Jesus a olharmos essas bandeiras que se levantam, e se Cristo não for o centro delas, é para sair fora. Tem que cuidar. Ela falou algo, eu achei muito forte: cuidado com as vãs sutilezas, coisas sutis que te afastam de Cristo. O que é vão e o que é sutil. Sutil é algo que te pega aos poucos, você nem percebe. E ela contou o testemunho da faculdade, quando ela estudou sobre área social, como sutilezas foram pegando, e ela de repente ela acordou e falou: não, isso tem aparência, mas não é verdadeiro. E como é que eu faço para saber o verdadeiro, saber o que é verdade e o que é mentira? Conheça a verdade e se contenha na verdade. Então nós somos desafiados a deixar nossa zona de conforto. E esse é o tempo de um grande privilégio que a gente está vivendo. Até aqui nossas ministrações, elas trouxeram verdades para conectar você e a mim a uma realidade com Cristo de uma forma bem prática e poderosa, verdadeira. Uma realidade que nos mostra nossos privilégios e nossa responsabilidade diante do privilégio. Cara, se eu recebi algo de Deus tão poderoso como eu recebi, eu tenho que dar uma resposta. E agora, de agora em diante, você vai perceber que nós vamos caminhar para as últimas ministrações, e nós temos várias pessoas que vão ministrar aqui, e você vai gostar de ouvir algumas pessoas muito especiais do nosso coração que vão ministrar aqui. De agora em diante nós vamos trabalhar algumas, eu vou chamar assim de incoerências ou contrapontos do Evangelho. Parece incoerência, você olha assim, cara, mas não faz muito sentido. Exatamente. E hoje nós vamos entender um pouquinho por que parece que não faz muito sentido. E nós vamos ser levados a essa realidade ou melhor, a essa reflexão de duas realidades muito presentes na nossa vida. Tem duas realidades que são muito presentes na nossa vida. Uma é o reino dos céus, as coisas espirituais ou as coisas invisíveis. São reais, mas eu não vejo. Existem, mas eu às vezes não tenho muita noção de como funciona. E depois, realidades do reino de Deus, ou das coisas da terra, ou coisas visíveis. Então, coisas invisíveis que falam dos céus, e coisas visíveis que falam da terra. E existe essas duas realidades, e eu acredito que a gente vai caminhar de uma forma muito especial. E aqui eu quero ler o texto de hoje. Abra lá comigo, Colossenses capítulo 3, versículo 1. Eu achei muito legal a forma como Paulo ele introduz essa ideia, esse conceito, essa verdade sobre as coisas do alto. Portanto, se eu vou ler na Nova Almeida Atualizada, se você tiver aí pode pôr essa, Nova Almeida Atualizada. Portanto, se vocês foram
ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Qual é a primeira coisa que ele diz? Busquem as coisas lá do alto. E ele dá o endereço certinho onde está. Onde Cristo está assentado à direita de Deus. É desse lugar que fluem coisas incríveis para você e para mim. Só que ele diz ainda no versículo 2: pensem nas coisas lá do alto, reflitam, ruminem, se desgastem pensando, gastem tempo pensando nas coisas do alto, e não nas que são aqui da terra. Não, eu usaria o termo, não tanto nas que são aqui da terra. Por quê? Porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Vocês morreram, e a vossa vida está oculta. Talvez o termo que a gente pode usar aqui é guardada. A minha e a sua vida estão guardadas juntamente com Cristo em Deus. Nós estamos escondidos em Deus. Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. É um lugar de nos escondermos. É um lugar de termos certeza de que somos guardados. Só que este lugar está nas regiões celestiais. Depois ele termina dizendo: quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Quando Paulo ele começa a falar essas coisas, ele dá duas ênfases. Você e eu precisamos buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus, e nós temos que pensar nessas coisas. Porque embora no nosso físico nós estejamos na terra, nós morremos. E a nossa vida ela está escondida com Jesus, com Cristo em Deus. Para que a nossa vida se manifeste, aqui na terra se manifeste um estilo de vida que as pessoas vão ver Cristo em mim. Você entendeu isso? Paulo ele começa a conectar essas coisas e diz assim: cara, se você e eu aprendermos a viver escondidos em Deus, quando nós nos revelarmos, as pessoas vão olhar e falar: uau, o que aconteceu? Pensar nas coisas do alto quer dizer que existe uma influência de dois mundos. E eu fico pensando, porque esses dois mundos são opostos, eles se contrapõem, eles são inimigos. Dois mundos que são inimigos, dois reinos que são inimigos. Só que, sabe, Suede, os dois lutam por você. Os dois lutam para te conquistar. Os dois lutam para influenciar a sua vida. Esses dois mundos. Só que sabe o que eu descobri? Um desses mundos trabalha para me influenciar, para me ter, porque me ama. A base é o amor. E o outro é porque odeia Deus. Esse outro mundo odeia Deus. E o que ele quer fazer? Ele quer me arrastar, ele quer me levar para o buraco, para de alguma forma tentar ofender e machucar Deus. São guerras de dois mundos. E eu fiquei pensando sobre essa ideia de subir. É que quanto mais eu subo, mais eu percebo grandeza. Voltando àquela experiência que eu contei do elevador lá. Eu fui subindo, subindo, subindo. Tudo fica muito pequeno embaixo, mas você tem um olhar de grandeza. Você vê grandezas, você consegue perceber coisas. Eu lembro a primeira vez que eu voei de avião, né? É lógico que voar de avião, pode ser de asa delta, pessoal, tá? Tem outras formas de voar, né? Na asa de um querubim. Não, de avião. Cara, quando subiu assim, aquela emoção subindo e tal, mas o que mais me impressionou é quando atravessou as nuvens. E a primeira coisa que eu percebi foi a grandeza de Deus. Quanto mais você sobe, mais você percebe grandeza. Agora, quanto mais você desce, mais você percebe necessidade. Sabia?
Quanto mais você sobe, percebe grandeza. Quanto mais você desce, você percebe necessidade. Só que quando nós descemos, ouça isso, jovem, quando nós descemos de um lugar alto, com a consciência desse lugar alto, de onde eu estou, eu me torno a resposta para aquela necessidade quando eu desço. Quando eu subo aos lugares altos, quando eu entendo, quando eu penso e quando eu busco as coisas do alto, eu trago uma consciência do reino de Deus na minha mente. E quando eu desço, eu sou a resposta para a necessidade. Por isso que eu concordo quando a Ana falou que o evangelho tem que ser prático. É por isso que eu concordo com as outras ministrações que trouxeram suas ênfases, que a gente precisa de reconciliação, a gente precisa voltar. Eu concordo quando o Canutinho disse que Jesus precisa voltar ao centro. Eu concordo com essas afirmações, por quê? Porque isso vai balizar, vai alinhar, equilibrar as minhas motivações e as minhas ações. Eu vou ser mais pontual naquilo que eu vou fazer. E eu queria aplicar isso aqui. Eu não li o texto de Efésios, mas ele diz mais ou menos a mesma coisa que o de Colossenses. Depois você lê, eu vou só citar. Depois você leia lá, Efésios 2, de 1 a 6. Esse texto diz que nós, estando mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça nós somos salvos, e juntamente Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. E Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros, nesse tempo, a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. E eu queria aplicar essa verdade dos lugares altos nesse texto de uma forma bem objetiva. Marcos capítulo 9, versículo 2. Eu vou ler alguns versículos só para a gente contextualizar. Marcos 9, 2 diz: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou em particular a sós a um alto monte. Jesus, ele queria ensinar para aqueles 3 jovens discípulos, aprendizes de Jesus. Ele queria ensinar para eles coisas que acontecem nos lugares altos. A importância de eu sair dos lugares baixos e acessar os lugares altos. E de certa forma ele estava inserindo aos poucos esse princípio que Paulo depois por revelação traz para a gente. A gente tem tudo. Eles não tinham, eles estavam aprendendo ali na prática, eles não sabiam direito. Talvez muitos não sabiam quase nada do que estava acontecendo, mas de repente a palavra de Deus fazia sentido para eles. E Jesus estava ensinando a importância de um lugar alto. E diz que nesse lugar Jesus foi transfigurado diante deles. A roupa dele mudou, ficou brilhosa, branca. Apareceram 2 figuras. Versículo 4, Elias e Moisés eram os caras mais top das galáxias daquela época. Eram os caras que eles olhavam e falavam: uau, quando eu crescer quero ser que nem Elias, quero ser que nem Moisés. E Jesus falava com eles e tal. Pedro ficou emocionado. É bom estarmos aqui. Cara, deixa eu falar um negócio para você. É bom você ir sim nos lugares altos. É bom você estar, não só ir, mas estar. Pedro diz: é bom estarmos aqui. E Jesus fala algumas coisas com ele. Eles ouvem a voz de Deus. Deus diz: esse é o meu filho amado, ouçam ele, ouçam suas palavras. E foi incrível aquela experiência. Só que no versículo 9 diz assim: ao descerem do monte, Jesus lhes ordenou que não divulgasse as coisas que eles tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Jesus está falando: cara, não é hora de vocês falarem sobre essa experiência, mas vai chegar a hora de todos vocês falarem. E de repente eles não entenderam algumas coisas, e a coisa começou a acontecer. Eles foram andando, conversando enquanto desciam. Quando se aproximaram dos outros discípulos, bem lá embaixo. Você conhece, ou alguns de vocês podem conhecer a história. Se você não conhece, quando eles descem do monte,
Eles chegam onde estão os outros discípulos e existe uma necessidade. Lembra que eu falei que quanto mais você sobe, mais você percebe grandeza. Agora, quanto mais você desce, você percebe necessidade. Agora, se você não entender o valor do lugar alto, você nunca vai ser a resposta da necessidade aqui. E Deus quer que a gente seja a resposta. E eles descem. Logo toda a multidão ao ver Jesus, versículo 15, ficou surpresa, correu até lá, saudava. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão discutindo aí? Tinha um bafafá, gente, a galera falando para lá e para cá, ninguém sabia nada. De repente, versículo 17, do meio da multidão, respondeu um homem assim: mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído de um espírito mudo, e esse sempre que se apossa dele, lança-o por terra, e ele espuma, arranja os dentes, vai definhando. Cara, ei, fala sério, meu. Imagina você, um pai, e o teu filho está numa situação desgraçada, cara, anos, sei lá quantos anos tinha esse menino, 11 anos, 10, 11 anos, sei lá, 12, 15, era um menino. Todo pai acha que o filho é uma criança. O sofrimento desse homem, e ele fala: olha, eu trouxe ele aqui, e eu pedi aos teus discípulos, eu fiquei sabendo que o Senhor está fazendo um negócio na terra, tá bombando o teu ministério. Eu fiquei sabendo, sei lá, eu estou viajando aqui, que os teus discípulos fizeram tantas coisas, e eu pedi para eles, que eles expulsassem esse mal do meu filho, mas eles não puderam. Eles não puderam. E eu fico pensando nesse texto, e eu fico pensando que às vezes o nosso problema é que a gente não se importa com a necessidade, e porque a gente não tem uma visão da grandeza de Deus, a gente passa. Hoje eu fui surpreendido, cara. Hoje eu cheguei em São Paulo hoje, eu estava fora, e eu fui surpreendido. Quando eu estava falando com o porteiro da minha casa, tinha um motoqueiro parado, e eu baixei a máscara assim. Quando eu baixei a máscara, o cara falou: ô, você é aquele pastor que orou por mim no posto de gasolina, quando eu estava com a minha mãe doente no carro? Daí eu lembrei, né, que um dia eu orei para uma pessoa no posto de gasolina. Daí sou eu. Ô, queria te agradecer, cara, obrigado. Eu falei: de nada. Ô, quero ir lá na sua igreja, quando que tem culto? Aí falei e tal, foi rápido, ele estava indo embora fazer outra entrega. E eu lembro que aquele dia eu estava muito assim, muito assim, sei lá, consciente da glória de Deus, das coisas de Deus. E eu vi uma necessidade, eu vi eles ali assim, eu falei: eu posso orar com vocês? Coisas simples. Lembra que a Ana falou, o evangelho é simples. E uma das coisas que eu gostei da mensagem que ela trouxe, é que ela não falou do extraordinário, ela falou do ordinário, do normal, do acessível. Jesus foi rejeitado porque ele era muito normal. Ele não era muito celestial, ele era muito normal. Eles, sabe, muito humano. Eles queriam um cara sobrenatural, e ele não, ele era humano. Então eu vejo aqui Jesus falando assim para eles: ô galera, pelo amor de Deus. Ele chama eles de geração incrédula. Geração incrédula, até quando eu estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga um menino. Jesus tinha acabado de ter uma experiência sobrenatural com o Pai. Pedro, Tiago e João tinham acabado de ter uma experiência sobrenatural com Jesus. Eles tinham acessado um lugar alto e eles tinham visto a grandeza de Deus. Só que quando eles desceram do monte debaixo daquela revelação: esse é o meu filho amado, ouçam ele. Eu imagino que eles ficaram olhando e pensando: o que Jesus vai fazer? Porque eles chegaram diante de uma necessidade que ninguém podia resolver. E Jesus, ele pega e de uma forma bem simples, ele fala: traga o menino. Quando trazem o menino perto dele, Jesus ordena que aquele espírito saia. O menino se sacode, a coisa acontece. O menino desmaia assim, fala: morreu. Aí o menino levanta: viveu.
E é incrível o que acontece naquele momento. Eu queria que você, e eu vou concluir aqui porque eu quero que nós vamos para os grupos. Eu queria que você soubesse que o Evangelho te deu um acesso, te deu um green card, te deu uma identidade, uma cidadania, um direito, para que você possa ir e acessar um lugar celestial, um lugar alto. Mas muito mais do que ter o direito a esse acesso, é saber que nesse exato momento, eu e você estamos assentados, nesse momento agora, espiritualmente, nós estamos assentados nos lugares celestiais com Cristo. A minha pergunta é: onde Jesus está sentado? Texto de Efésios capítulo 2. O Pai está aqui no meio, Ele está sentado à direita. A direita, a destra, fala de autoridade, de poder. Eu creio que nessa noite, nossos olhos precisam ser abertos, essa revelação precisa entrar dentro de nós, do fato de que você e eu estamos assentados num lugar de extrema autoridade com Cristo. E se nós tivermos essa consciência desse lugar em Cristo, quando nós nos movermos na terra, mesmo debaixo de influências humanas, ou debaixo de influências demoníacas, nós vamos ter olhos abertos para necessidades, e nós vamos ser a resposta para a necessidade de muitas pessoas na nossa geração. Eu creio que nós estamos vivendo o melhor tempo que nós poderíamos viver, o melhor, onde Deus está nos entregando algumas coisas que estavam reservadas para esse tempo, e você e eu somos privilegiados. Você recebe isso? Daqui a pouco a gente vai estar lá nos grupos conversando um pouco, fazendo um panorama daquilo que nós já falamos até aqui, batendo um papo. Mas eu queria que você guardasse isso no seu coração. Existe um lugar onde você está, que te mostra a grandeza de Deus, para que você tenha uma consciência no lugar onde você está, um lugar de extrema necessidade, que em Cristo você é a resposta para as necessidades dessa geração. Amém?